Oi, esse é o Conexão. Endorfina, serotonina, insulina, tireoide, desequilíbrio, são palavras até conhecidas por muita gente. Glândulas, hormônios, sérias questões, mas você sabe realmente o que os hormônios fazem no teu corpo? Over the course of our lifetimes, our bodies undergo a series of extraordinary metamorphoses. We grow, experience puberty, and many of us reproduce. Behind the scenes, the endocrine system works constantly to orchestrate these changes. Alongside growth and sexual maturity, this system regulates everything from your sleep to the rhythm of your beating heart, exerting its influence over each and every one of your cells. The endocrine system relies on interactions between three features to do its job: glands, hormones, and trillions of cell receptors. Firstly, there are several hormone-producing glands, 3 in your brain and 7 in the rest of your body. Each is surrounded by a network of blood vessels, from which they extract ingredients to manufacture dozens of hormones. Those hormones are then pumped out in tiny amounts, usually into the bloodstream. From there, each hormone needs to locate a set of target cells in order to bring about a specific change. É isso, certos hormônios aumentam o prazer e o bom humor, outros podem impedir até ereções e há aqueles que mexem com o teu peso. E aquela tristeza profunda que às vezes bate durante um período antes da menstruação, será que tem a ver com os hormônios também? A gente vai entender um pouco mais nessa conversa que vamos ter agora com a Ana Cristina Belcito, que é chefe do setor de endocrinologia do Hospital Vicente de Paulo, e com a Aline Pereira Santos, que é psiquiatra e que integra a equipe do Polo de Atenção Integral à Saúde Mental do Hospital São Francisco na Providência de Deus. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu queria começar então com essa parte. Vamos começar falando o que são os hormônios, Ana Cristina. Explica pra gente, dá uma definição para nós. Os hormônios são substâncias que o nosso organismo produz normalmente, em condições normais, de homeostase, quer dizer, um organismo íntegro, que agem à distância, quer dizer, eles não agem na própria glândula na qual eles são produzidos, eles vão atuar longe. A gente tem uma glândula mestra, que é a hipófise, que é uma glândula que a gente considera a grande regente da nossa orquestra. E os outros músicos, né, os outros órgãos que vão produzir hormônios que ela comanda. Então, na verdade, ela está sempre regendo as outras glândulas para aumentarem ou diminuírem as produções conforme o desequilíbrio do organismo. Então, havendo ou não necessidade a mais do que o organismo, do que essas glândulas normalmente produzem, porque elas continuam sempre produzindo os hormônios, uma produção constante. Mas, assim, há situações de desequilíbrio, para mais ou para menos, a hipófise está sempre ali comandando, regendo as glândulas. Para onde ela tem que produzir mais. Exatamente. E para onde ela tem então, que ir. Em situações ela sempre vai mandar, produz mais, produz menos, diminui, entendeu? Então, Entendi. na verdade, a gente é comandado por essa glândula para poder justamente ter essa homeostase, né? Essa boa integração dos nossos hormônios. E aí, quando a gente pensa nesses hormônios, eles estão envolvidos em muitas ações do nosso corpo, Sim, né? A gente começou falando ali, né? Porque a gente justamente quem comanda a hipófise é o hipotálamo, que é um órgão sensorial, é um órgão cerebral que está relacionado a mudanças do meio ambiente, mudanças emocionais. Então, na verdade, como ele está ligado, né? Por sinapses, por mecanismos neuroendócrinos, neuroquímicos com a hipófise. Então, na verdade, todas as emoções, estresses, ansiedades, complexidades da nossa vida psicossocial, a gente vai ter relação com a produção hormonal. Estresse, ansiedade, então tudo, né, o emocional está ligado à função hormonal. Por isso, justamente por essa conexão que os dois têm. E aí, Aline, muito se fala, quando a gente pensa nas questões hormonais, a gente pensa muito nas mulheres, né? Talvez porque as mulheres falem muito sobre esse assunto e talvez se percebam um pouco mais, não sei. Mas também tem, assim, os homens também têm essa questão hormonal muito forte também. Talvez a gente precisasse falar um pouquinho mais dos hormônios com os homens, né?
Sim, é importante falar mais com os homens, né? E os homens têm até procurado mais os serviços de saúde. É boa né? notícia, gente. A gente sempre fala mal dos homens aqui, vou parar de falar então. Mas eu acho que a gente precisa mesmo dar mais espaço, né? Porque essas mudanças hormonais também acontecem com os homens, né? Não é só com as mulheres, talvez com as mulheres a gente fale mais por causa da questão de quando começa a ter o período menstrual, né, da gestação, da menopausa, que são marcos na vida da mulher, né? E o homem, talvez esses marcos não fiquem tão definidos dessa forma, né? E passem um pouco mais desapercebidos, mas os homens têm procurado mais os serviços, têm aceitado mais os tratamentos. Ai, que bom. Isso é um novo momento. Algo que você estava falando antes, fora do ar para mim, Ana, e para nós na conversa aqui, é a questão da testosterona e que tem apresentado muitos problemas quando tem muitos homens utilizando substâncias que não são para serem utilizadas, né? O que a gente convenciona chamar de bombas. O que tem chegado para vocês? Além disso, só para a gente olhar um outro ângulo, as doenças são dadas nos homens e nas mulheres. As doenças são divididas entre homens e mulheres. Mas as doenças da minha área específicas, que a gente vê mais lá no São Vicente de Paulo, no nosso ambulatório, que a incidência é maior em mulheres. Mas os homens também têm hipotiroidismo, também têm hipertiroidismo, também têm problemas de prolactina, né, andropausa. Então, na verdade, as doenças são distribuídas também para os homens. A gente tem os nódulos de tireoide, as doenças são também dadas nos homens. Só que a gente percebe que a mulher tem uma incidência um pouquinho maior e talvez elas sejam mais ligadas à sua saúde, elas são mais profiláticas em termos de evolução de problemas. Então, elas se percebem mais, elas têm um sensor melhor, então elas vêm com mais frequência. A incidência realmente se percebe mais em mulheres, né? E também, realmente, pela genética, também a gente observa que as doenças da minha área realmente são mais comuns em mulheres, mas os homens também vêm com essas doenças, tá? O hipotireoidismo é super comum, problemas de infertilidade, hipogonadismo em homens, então são doenças também... Hipogonadismo? Que é a baixa da testosterona. A baixa de testosterona. Exatamente. Tanto é pela idade, que a gente percebe, tanto pelo uso de anabolizantes mesmo, porque a longo prazo essas medicações acabam desenvolvendo um hipogonadismo, quer dizer, o homem vai ficar hipogonádico, com pouca produção da testosterona, justamente pela inibição da sua própria testosterona, pelo uso crônico de drogas anabolizantes. Então, e aí isso tem aparecido bastante para vocês, assim? Bastante. Os homens, eles chegam pedindo essas substâncias? Muito frequente. E aí, quais são as consequências do uso indiscriminado? O uso a longo prazo, sem várias e várias. Quer dizer, o uso indiscriminado, sem um exame prévio, sem um controle hormonal, a longo prazo, deflagra uma série de problemas, como insuficiência cardíaca, a própria disfunção erétil, a própria infertilidade, insuficiência hepática, alterações musculares gravíssimas, justamente por destruição muscular, porque geralmente eles pegam uma carga pesada, né, em termos de peso na academia, então insuficiência renal. Então, uma verdadeira tragédia, muitas vezes ocorre devido ao uso prolongado disso aí. Eu acho que a gente vê com mais frequência é justamente a infertilidade. Inclusive, depois muitos são casados, querem vir a ter filhos posteriormente, e aí eles têm que fazer até tratamento para fertilidade, porque desenvolvem uma infertilidade justamente pelo uso crônico. Então, inclusive com medicações, como se fossem as mulheres que querem engravidar, com estimulantes e medicamentos injetados, justamente para tentar forçar o organismo a voltar a produzir espermatozoide. E Aline, como é que chega para vocês nessa parte da psiquiatria? Assim, você até comentou que algumas pessoas precisam parar de utilizar essas substâncias, mas querem voltar a usar. Sim, eles chegam muito pela ansiedade, né? Às vezes esses transtornos de humor e ansiosos, e aí irritabilidade, enfim, a gente precisa, né, obviamente, suspender essas medicações para poder introduzir a medicação psiquiátrica, os psicotrópicos. E aí, como você precisa que o paciente fique livre do uso dessas substâncias, porque não tem nenhum acompanhamento médico, não tem nenhuma indicação clínica, nos casos que não tem, o objetivo deles é retomar o uso, porque eles diminuem o período do pico do transtorno, né, dá uma estabilizada. Se é uma ansiedade, diminui a ansiedade. Isso, se é uma depressão, melhora, e aí na tentativa de melhorar a autoestima, eles às vezes voltam a usar essas substâncias para tentar aí uma melhora da condição física, no sentido de um corpo mais dentro dos padrões da sociedade, essas questões assim. Né? Então, isso é tão complicado, se a gente for parar para pensar, né? A pessoa está se tratando para um negócio que é um ideal, que
Que é o ideal de corpo que não existe, né? Exatamente. Assim. E aí fica essa coisa muito dúbia, né? Porque eu tô fazendo uma medicação para te tirar de uma ansiedade, te tirar de uma depressão, mas ao mesmo tempo você vai fazer uso de uma substância que promove irritabilidade, né? Por exemplo, quando faz uso de testosterona, né? Então, fica muito dúbia essa... Parece que entra num ciclo, né, Aline? ciclo. Assim, você está consertando um negócio, mas está estragando do outro lado, né? Então... E aí, na maioria das vezes, o que acontece é eles abandonarem o tratamento psiquiátrico em busca de continuar fazendo uso da substância. Fortinho. Gente, caramba, isso é muito complicado. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque no início do programa eu acho que a gente acreditou o nome de vocês errado. Então, vamos consertar aqui, né? Aqui do meu lado tá a Aline Pereira Santos, que é a nossa psiquiatra, e mais ao meu lado ali tá a Ana Cristina Belcito. Só pra gente consertar e não deixar o nome de ninguém errado, viu? Vamos voltar aos hormônios, que esse negócio é importante aqui pra caramba, né? Agora, falando sobre essa questão, e gente, então, vocês até fizeram uma campanha em relação a isso, né, Ana? Pra poder chamar a atenção dos homens pra essa questão. Como é que foi isso? Essa necessidade surgiu por causa do aumento do número de casos? Sim. Porque, na verdade, a sensação do hormônio é muito boa. É verdade. A potência, no mundo moderno que as pessoas estão muito cansadas, a cobrança. Então, na verdade, é uma potência que o indivíduo ganha, né? E as mulheres também estão usando. Em academia você vê com frequência as mulheres usando também o hormônio. Então a pessoa se sente uma super mulher, um super homem. E é um hormônio muito interessante, porque ele é um hormônio fantástico, porque ele deflagra modificações realmente comportamentais notáveis. A pessoa fica mais impulsiva, mais potente, com uma libido aumentada. Os efeitos são curiosos, né? Realmente a pessoa se transforma numa super mulher, a mulher na menopausa, começa a virar uma mulher que recupera a autoestima. E as modificações são bem interessantes, né? Em termos de... E o homem também, ele começa a adquirir de novo a autoestima que perdeu. Então, realmente, a pessoa ganha massa muscular e se transforma, né? Então, realmente, é um prazer que realmente tem um efeito interessante no comportamento. São pessoas que ficam mais impulsivas, às vezes eles ficam mais agressivos na parte sexual. Então, eles se sentem mais potentes. Então, isso faz com que o indivíduo fique psicologicamente dependente, muitas vezes, da substância. Qual que é o risco disso, Aline? Você quer adicionar? E não só os homens e as mulheres, como isso tem aumentado muito em jovens, né? Em adolescentes, que às vezes já começa a fazer atividade física mais cedo e acaba tendo uso dessas substâncias e já abrindo um transtorno psiquiátrico às vezes, né? Porque às vezes o pai e a mãe não têm noção disso. Gente, isso é muito perigoso. E aí acaba tendo um risco muito grande. Claro, de todas as doenças em geral, mas não é incomum a gente ter quadros assim também na psiquiatria. E aí, qual que é o problema maior, na sua opinião, de uma pessoa que se torna dependente dessa sensação, né? Porque fica parecendo que é uma pessoa que, na verdade, ela é de um jeito, às vezes deve ser até uma pessoa um pouco mais tímida, mas ela se sente tão bem e que se torna dependente, acho que de uma medicação, é isso? Estou lendo da forma correta? Eu não diria dependência no sentido de dependência psíquica, né? Mas, assim, as pessoas estão sempre em busca de prazer, né? E isso se gera... Se eu me sinto melhor dessa forma, às vezes é um melhor que não é efetivamente o melhor, né? Às vezes isso está escondendo uma baixa autoestima, às vezes isso está escondendo uma dificuldade nas relações interpessoais, né? Tá maquiando uma situação. Exatamente, está maquiando uma situação de, às vezes, um transtorno, ou não necessariamente um transtorno, mas uma situação que precisasse talvez de um acompanhamento psicológico ou pudesse até a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico. Caramba, e aí eu queria que a gente passasse agora para falar sobre a questão dessa influência no humor, tá? Mas agora são os hormônios da gente mesmo, naturais, sem ser os que a gente coloca aí na medicação. Será que eles podem também alterar o nosso humor? Qual que é o poder dos hormônios durante uma TPM, durante a puberdade, a entrada da adolescência? Veja só esse trechinho de vídeo. Such periods of hormonal change are also associated with fluctuations in mood. That's because hormones can influence the production of certain chemicals in the brain, like serotonin. When chemical levels shift, they may cause changes in mood as well. But that's not to say that hormones have unlimited power over us. They're frequently viewed as the main drivers of our behavior, making us slaves to their effects, especially during puberty. But research shows that our behavior is collectively shaped by a variety of influences, including the brain and its neurotransmitters, our hormones, and various social factors.
The primary function of the endocrine system is to regulate our bodily processes, not control us. Sometimes disease, stress, and even diet can disrupt that regulatory function, however, altering the quantity of hormones that glands secrete or changing the way that cells respond. E aí, quando eu vi isso, eu lembro logo da TPM, porque como mulher eu vejo várias alterações em mim em alguns dias do mês. E é isso mesmo, assim, eu queria saber qual que é a desculpa que a gente pode ter de verdade aí, cientificamente comprovada. Ele diz que a gente não pode colocar a culpa totalmente nos hormônios. É isso, tem que ser esse equilíbrio. A gente pode falar que, gente, eu tô hormonal hoje, mas não é tanto assim? Na verdade, existe uma sensibilidade diferente de indivíduo para indivíduo. As alterações hormonais são existentes, elas existem em todas as mulheres, é padrão. Só que tem mulheres que são mais sensíveis a essas variações do que outras. Outras elas vão até sentir, mas não vão exacerbar um quadro tão arraigado quanto outras. Então tem mulher que realmente hipertrofia os sintomas, é uma pessoa mais sensível a essas mudanças, outras não. E há quadros psiquiátricos escondidos muitas vezes por trás que você percebe que tem que ser melhor observados, que a TPM exacerba esses quadros também. Então, mas as modificações são realmente existentes. Tem mulheres que vão perceber os sintomas, mas talvez não vão dar importância, mas é uma coisa que a gente nota. Mulheres que ficam muito sensíveis, chorosas, irritadíssimas, mudanças comportamentais, discutem mais, brigam, arrumam confusão no trabalho, problema com o filho, aí dá uma surra no filho, briga com o marido e pede divórcio. Então, é a época que algumas mulheres têm que ser isoladas. Tem que ser isoladas porque aquelas insatisfações ficam mais exacerbadas e elas realmente mostram mais, a pele fica mais sensível, as emoções à flor da pele. Nesse caso aí, das mulheres que já sabem que tem essa alteração, quem tem, né? Qual que é o caminho ideal? É buscar esse autoconhecimento? Assim, quando é TPM, né, a questão vai se resolver e às vezes vai se resolver, não, vai se resolver. É só menstruar que o negócio passa, né? Exatamente, menstruou, passa. Mas quando é um transtorno disfórico pré-menstrual, aí não, a situação fica mais complexa. Isso dura um tempo maior, tem mais sintomas, não só físicos, como tem muito mais sintomas psíquicos. E aí, nesse caso, é indicativo de tratamento, né? Iniciar tratamento psiquiátrico com uso de inibidor seletivo ou dual ou só inibidor seletivo de serotonina, vai depender de cada caso, mas nesses aí casos tem a pessoa vai ter que tomar isso para sempre ou será que é algo que se cura com um tempo de tratamento? Não necessariamente para sempre, mas pelo menos aí durante um período inicial, mesmo porque depois de um tempo não vai ter mais a menstruação por causa da menopausa, então não vai ter tanta indicação. Mas assim, a gente introduzir terapia, rever a dieta desse paciente, introduzir atividade física e o uso do antidepressivo vai ser importante, para melhorar a qualidade de vida. A gente já falou de um exemplo, mas eu queria passar agora já para o final do programa. Quais são os sintomas de que você pode ter algum problema, né? Algo está errado aí com a sua hipófise, né? Que você falou lá do início, né? Que tem alguma coisa errada. Quais sintomas que as pessoas costumam apresentar, Ana? Isso aí é uma pergunta extensíssima, é um tratado que você está me perguntando, porque na verdade você tem várias glândulas que produzem vários hormônios e cada um, em algum momento, pode apresentar uma disfunção. Então, na verdade, você vai fazer um check-up e tentar ver se algum deles, em algum momento, vai apresentar uma disfunção. Então, os sintomas são genéricos, na verdade, são sintomas de várias doenças dão os mesmos sintomas. Então, é uma pergunta assim, que eu não tenho como te responder exatamente porque... Podem ser muitas. Muitas. Então, eu tenho cansaço. Cansaço pode ser uma disfunção do cortisol, pode ser uma disfunção da tireoide, um hipotireoidismo, por exemplo, pode ser uma menopausa. Então, né, pode ser um hiperparatireoidismo. Então, na verdade, os sintomas são semelhantes a várias patologias. A menopausa dá muitos sintomas de hipotireoidismo, por exemplo, a dinamia, depressão, baixa autoestima, sonolência. O hipertireoidismo no idoso, por exemplo, é um hipertireoidismo diferente do hipertireoidismo do jovem. Enquanto o jovem no hipertireoidismo fica acelerado, hipercinético, o idoso fica hipocinético, fica depressivo. Então,
Na verdade, assim, os sintomas, o indivíduo vai ter que se perceber e fazer. O clínico vai ter que ter que tem uma coisa diferente com ele acontecendo. Exatamente. O clínico vai ter que ter sempre na cabeça essas disfunções, porque elas são semelhantes. O cansaço pode ser, muito frequentemente, por estresse, por falta de sono, o indivíduo ou depressão. Então, na verdade, são sintomas comuns a várias doenças. Não tem uma coisa característica. O hipertireoidismo que é uma coisa bem interessante nos jovens, justamente, principalmente mulheres, mas também em homens a gente tem essa patologia, porque realmente é uma doença muito sintomática, expressiva. É uma bem fácil de você fazer um diagnóstico, né? Como outras síndromes de Cushing, por exemplo, feocromocitoma, né? Eu queria até mostrar uma parte de um vídeo, na verdade, que mostra alguns sintomas de desequilíbrio hormonal. Esse material foi produzido pelo canal Incrível, que está lá no YouTube. E a gente vai ver 3 desses sintomas agora. Um trabalhador pode suportar uma tonelada de estresse e esforço. Admita, todos nos sentimos exaustos de vez em quando, seja devido ao excesso de trabalho, permanecer acordado até muito tarde ou simplesmente ignorando o café da manhã. Mas tenha cuidado. Sentir-se sempre cansado, mesmo sem nenhuma mudança nos hábitos ou no ambiente, pode ser um problema mais grave, conhecido como síndrome da fadiga crônica, que pode ser resultado de hormônios fora de equilíbrio. Mesmo pessoas regradas que costumam dormir às 8 horas recomendadas podem ter distúrbios de sono, que na verdade podem ser causados por um alto nível de progesterona no sangue. Um exame de sangue simples poderá ajudá-la a verificar os níveis de progesterona. Um exame de laboratório é fácil e muito útil. 6. Sudorese. Sim, isso é irritante e desconfortável e também faz parte dessa lista. A transpiração em excesso pode arruinar suas roupas e acabar com a autoconfiança. Ela nem sempre é resultado de distúrbios hormonais. Você só precisa verificar seus níveis hormonais se a transpiração for acompanhada de ondas súbitas de calor. Se você tem flutuações na temperatura corporal, a questão pode ser tanto neurológica quanto hormonal. Portanto, entre em contato com um profissional da saúde se sentir que está com esses sintomas. 5. Olheiras. Muitas vezes culpamos as noites mal dormidas pelas olheiras profundas. Elas são bons indicadores da qualidade de sono de uma pessoa, mas o que provoca esse distúrbio de sono? Não estamos todos sobrecarregados e exaustos como mencionado anteriormente? Bem, mesmo se você está cansado e pronto para buscar seu travesseiro, uma boa noite de sono pode estar fora de questão se seus hormônios estiverem em desequilíbrio. E aí a gente viu esses 3, você tinha falado até da fadiga também, né? Chegando na parte final do programa, percebeu algum desses sintomas, está sentindo que tem alguma coisa errada. Qual que é o primeiro caminho? Vai para o clínico? Sim. Porque, na verdade, você pode ter outras doenças associadas. Uma anemia, por exemplo, uma insuficiência renal. Tecnicamente, você vai ter que fazer uma avaliação. Investigação, né? Uma investigação, não é uma coisa focal só hormonal, né? A falta do sono tem a ver com a falta da melatonina, muitas vezes, que é uma coisa muito em voga hoje, descoberta, alterações do cortisol. E aí, no caso do psicológico, assim, qual dica você dá pra gente? O tratamento clínico é fundamental, porque assim, o tratamento psiquiátrico, ele só vai poder ser feito um diagnóstico psiquiátrico após a exclusão de doenças clínicas. Lá no Hospital São Francisco, isso é uma coisa que é muito boa, porque a gente tem o hospital, a psiquiatria dentro do hospital, né? Então, a gente consegue fazer a avaliação dessas doenças clínicas para, posteriormente, o paciente precisando de tratamento psiquiátrico, se for necessário internação, a gente poder fazer, porque sem a exclusão das doenças clínicas, o tratamento psiquiátrico vai ter que aguardar um pouquinho para a gente fazer essa investigação. Ele só vai depois que o diagnóstico estiver fechado ali. É fundamental, porque muitas doenças, é isso que a Ana falou, muitas doenças clínicas vão ter esses sintomas e na psiquiatria não adianta eu vir tratar, por exemplo, uma fadiga achando que é uma depressão e na verdade ser um hipotireoidismo. Sim, eu posso até precisar do antidepressivo, mas se eu não introduzir o hormônio, não tem jeito. Gente, eu quero muito agradecer. Foi muito interessante a gente poder falar nessa primeira parte do programa sobre essa questão da testosterona, que está tão em alta, né? E a gente espera que... Acho que, na verdade, a gente vai ter que voltar. Vocês vão ter que voltar aqui para a gente continuar falando de hormônio, porque o assunto rende, né? Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, viu? Obrigada por virem explicar tudo isso. A você de casa, obrigada pela sua companhia também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Se cuide e até a próxima. Um beijo.